Em 1959 sou mobilizado para Goa. Foi uma rendição individual, ia, portanto, substituir um oficial que, por qualquer motivo, tinha saído da sua unidade. Assim, em vez de ir enquadrado numa unidade militar, fui de avião, num DC-4, um Skymaster, foram 33 horas até chegar a Goa. A primeira sensação que temos na chegada à Goa, e chegamos de manhã, praticamente madrugada, é a essa hora, que mesmo no verão ainda é fresquinho, na metrópole, abre-se a porta do avião e entra uma onda de calor que nós não estávamos absolutamente à espera. Depois é o verde escuro, o verde luxuriante, os grandes rios, é o primeiro impacto que temos quando chegamos a Goa. Era evidentemente a joia da coroa do chamado Império Português. Era uma mistura de culturas, eram 500 anos de história, era um exotismo que transparecia por todos os lados, desde a natureza até às construções que datavam de 400, 500 anos. Lembro-me, por exemplo, da visita a Diu, nunca tinha visto uma fortaleza que se parecesse com aquela. Paredes a prumo sobre o mar, com pedras que tinham sido trazidas como lastro nas caravelas, e as casas construídas em altura, com ruas muito estreitas. Era realmente deslumbrante para quem fosse pela primeira vez a Goa. Na Índia havia 4 esquadrões de reconhecimento que ocupavam a periferia do território. Esses esquadrões tinham 1 ou 2 pelotões destacados, conforme o caso, e quando eu cheguei fui, portanto, nomeado para comandar um desses pelotões em Valpói. O pelotão de Valpói estava nas instalações de um grupo de esquadrões, portanto ocupávamos uma parte mínima, tínhamos instalações para 5 ou 6 vezes mais o número de homens que nós tínhamos ali. Era num sítio alto, lindo, estávamos em frente dos Ghats e junto da fronteira, aí uma distância em linha reta de cerca de 20 km para norte e para leste. No pelotão de Valpói tínhamos um pelotão de reconhecimento que seria constituído por uma secção de exploração, que eram com motos BMW, 2 autooperadoras Amber inglesas, do tempo de 1939, que evidentemente estavam bem velhinhas e tinham que ser tratadas com todo o carinho para poderem funcionar. A rotina do dia-a-dia no pelotão de cavalaria, a primeira coisa que nós fazíamos era tratar das nossas viaturas, porque era dentro do espírito cavaleiro, era isso que era mister, nós realmente ocupámos o nosso tempo. E depois havia as obras, havia as idas à água, as idas à lenha, mas fundamentalmente no dia-a-dia nós mantínhamos as viaturas sempre operacionais. Eu, quando estive na Índia, estive a comandar um pelotão em Sanquelin, era um pelotão de reconhecimento. Tinha cerca de, vamos dizer, 36 homens, 35, vamos, e com missão defender aquela área, patrulhamentos, enfim,
tivemos várias saídas para suster, digamos assim, o inimigo. Eram informações que vinham através da polícia e nós recebíamos ordem para sair na nossa máxima força. O material que dispunhamos em Goa era completamente obsoleto. Desde as autometralhadoras Amber, que equipavam os pelotões de reconhecimento, até às armas. Devia ser o único exército naquela altura que não dispunha de armas automáticas. Eram armas de repetição da Guerra Mundial. As granadas não rebentavam, as granadas de mão, não tínhamos artilharia antiaérea, não tínhamos armas anticarro, não tínhamos aviação. Perante um exército eficiente e moderno, realmente não tínhamos quaisquer meios de enfrentar uma invasão desse tipo. Enquanto lá estivemos, a invasão por forças da União Indiana não parecia estar presente nos nossos pensamentos do dia-a-dia. As nossas relações com a população eram ótimas, convidavam-nos para os grandes acontecimentos, para os casamentos, para os batizados, pediam emprestado o jipe para transportar o Deus Ganês, e tanto como também a Nossa Senhora de Fátima, e não havia problemas nenhuns com a população. A nossa presença na Índia, entendo que, na altura em que lá estive, era muito positiva, a integração com as populações era muito grande, éramos convidados para festas, casamentos e bailes, o que eu julgo que mostrava bem o interesse que eles tinham na ligação connosco. O governador-geral, que era o general Vassal e Silva, era de engenharia, da arma de engenharia. E durante o seu tempo de governador em Goa, preocupou-se extraordinariamente em desenvolver as infraestruturas, designadamente escolas, estradas, pontes, contribuiu bastante para o desenvolvimento que se veio a verificar em Goa nos anos de 60, 59, 60. Quanto à capacidade ofensiva da União Indiana, pois nós era natural que tivéssemos consciência disso. Não esperávamos, enquanto lá estivemos, que vivíamos em paz com toda aquela gente e com as populações e tudo, que mais dia menos dia sucedesse uma invasão. Não estava posto esse problema, embora nunca estivesse esquecido. Ali estávamos no cimo do monte, não havia eletricidade, nem água canalizada, mas havia paz. E foi nesse ambiente que nasceu o João, o nosso primeiro filho. Ao fim de 10 dias foi para lá e lá se criou, ali em Valpói, no quartel de Valpói. Terminada a comissão, começaram aí os boatos de infiltração de tropas. Felizmente, na madrugada do último dia, recebi ordens, podia embarcar, viemos a correr e conseguimos, portanto, apanhar ainda o Niassa. Já estavam as amarras quase todas soltas. Embarcámos no Niassa e fizemos uma viagem, portanto, através do Mar Vermelho, até chegar finalmente a vistas de Lisboa. Dá-se aqui um caso curioso na minha saída de Goa, é que o Niassa levou para Goa
as últimas tropas que foram mobilizadas para lá e que acabaram por lá ficar quando foi a invasão em dezembro de 61. No regresso, tivemos oportunidade no Canal de Suez de sair com o navio em andamento para visitar o Cairo, com a sua mesquita e as pirâmides. Tornámos a entrar no barco, vimos já a caminho de Lisboa e eu realizei nessa altura que tinha feito quase meia volta ao mundo, conheci das mais desvairadas gentes, como diria Camões, e em Goa, em Dio, em Damão, flutuava a bandeira portuguesa, lá tão longe, com civilizações completamente diferentes das nossas, mas ligadas aos portugueses há mais de 500 anos. O regime, em crescente isolamento nacional e internacional, entra numa crispação repressiva. Portugal está isolado internacionalmente. Salazar pede ajuda aos seus aliados ocidentais, mas nenhum atende ao apelo. Santa Maria conosco. Obrigado, portugueses. Já no último ano da década de 50, na ONU, o clima era desfavorável a Portugal. Ataques sistemáticos dos países afro-asiáticos, apoiados pelo Bloco Leste, tornavam a posição de Portugal insustentável. Superavam em África os movimentos de libertação e independência. Para Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, Portugal não devia dar informações, nem permitir visitas da Comissão da ONU a Angola. Às exigências das Nações Unidas, respondia Américo Tomás: a nossa resposta será sempre a mesma. Um seco e definitivo não. Após ter ocupado em 1954 Dadrai, na Garaveli, apanhamos o primeiro choque forte, foi a notícia da invasão de Dadrai, na Garaveli. E aquilo doliu muito connosco. Eu recordo uma ansiedade patética em que estávamos
os dirigentes reuniram-nos, contaram o que é que se passava. Nós regressamos a Portugal e éramos esperados por umas dezenas, para não entrarmos, às vezes eu diria que centenas de lisboetas que no Rossio nos receberam e nos acompanharam desde a estação do Rossio a este palácio, cantando exatamente a Marcha da Mocidade. Quase fomos arrancados das carruagens. Eu lembro-me de gritos: foi na Mocidade Portuguesa que aprendemos a amar Portugal. Concentrações, manifestações na Baixa, etc. Eu fui atrás do movimento que se criou. Era uma questão de patriotismo. Ao fim e ao cabo, estávamos todos juntos. A oposição, inclusive, nessa altura, a oposição era a favor do ultramar. Estava em casa, era a pátria. Estava em casa, era Portugal. Aqui, por exemplo, isto é do Guião. Olha, exatamente de Goa. Goa é Portugal. Exatamente da altura das manifestações de Goa. Mas uma das prioridades, por isso é que o meu pai veio para a educação, foi fazer a reforma da Mocidade Portuguesa. Por exemplo, eu tive no primeiro ciclo, primeiro e segundo ano do liceu, a Mocidade Portuguesa obrigatória, como eu. Muitos e muitos milhares de portuguesas e portugueses, era um compromisso entre a obrigatoriedade total. Definitivamente, nunca ninguém fez nada. Do meu pai, apanha o balanço do Congresso e na sequência do Congresso assume em simultâneo as funções de Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa. Temos de convir que foi uma certa loucura, olhando para trás. O Baltazar, que como qualquer graduado da mocidade tinha ideias e gostaria de ser comissário, não é? Aproveitou a falta de um comissário nacional quando ele era subsecretário e veio exercer as funções de comissário. Há fotografias comigo, fardado na Mocidade Portuguesa, com uma idade em que eu não podia estar na Mocidade Portuguesa. E, portanto, é que foi difícil encontrar fardamento para a minha dimensão. Nomeadamente, há uma cerimónia ali na Praça dos Restauradores, em que eu estou ao lado do meu pai, fardado como um zito da Mocidade Portuguesa. Muitas vezes ele me trazia para aqui, eu estava sentado ali numa cadeirinha, pronto, assistia, ele ficas aqui e tal, sentadinho, a desenhar ou a escrever e tal, eu estou com ele, eu ouvia. Baltazar comungou comigo na ideia do ultramar. Nós éramos um pequeno país com um grande império e se não nos voltássemos decididamente para o ultramar, acabaríamos por perder o ultramar e acabaríamos por perder o país. Eu era daqueles que supunha que o país não era viável sem ultramar. A Mocidade Portuguesa não existia em África, nos territórios chamados então províncias ultramarinas. Bom, e tratou-se de lançar em cheio para interessar a juventude por aquele território. Interessar a juventude por promover as populações mais desenquadradas. Não vou estar aqui a dizer porque isso não era famoso. Nós visitámos aldeias locais com hábitos de vida doméstica que já não deveriam existir naquela altura. Bom, e depois, por outro lado, realmente, depois nós sabíamos que se o regime fosse abaixo, que ia tudo abaixo. A começar pela mocidade. A União Indiana reclamava Goa, Damão e Diu, territórios que constituíam o Estado português da Índia. Perante a recusa de Portugal e indiferente às diligências diplomáticas de Salazar, Nehru ordena a invasão. A bandeira portuguesa é defendida por uma pequena força de 3 a 4 mil soldados, modestamente armados. A União Indiana coloca navios ao largo de Goa e ataca com 40 a 50 mil homens, apoiados por tanques e aviação. A Índia toma facilmente o território, perdendo cerca de 2 dezenas de soldados. Do lado português, 45 mortos e milhares de prisioneiros. O general Vassalo e Silva aceita a rendição contra a vontade de Salazar, que apenas admitia soldados e marinheiros vitoriosos ou então mortos. A minha resposta foi dada com o coração a sangrar. Vossa Excelência compreenderá com que amargura redijo esta mensagem. Todos temos consciência da modéstia das nossas forças, mas podendo o Estado vizinho multiplicar por fator arbitrário as forças de ataque, revelar-se-ia sempre no final grande desproporção. A política do Governo foi sempre na impossibilidade de assegurar a defesa plenamente eficaz, manter em Goa forças que obrigassem a União a montar, como se vê agora, operação militar em força, com escândalo mundial que a dissuadisse,
e não projetar simples operações policiais. Isto significa que a primeira missão das nossas forças foi cumprida. A segunda consiste em não se dispersar contra agentes terroristas supostos libertadores, mas organizar a defesa pela forma que melhor possa fazer realçar o valor dos portugueses, segundo velha tradição na Índia. É horrível pensar que isso pode significar o sacrifício total, mas recomendo e espero esse sacrifício como única forma de nos mantermos à altura das nossas tradições e prestarmos o maior serviço ao futuro da nação. Não prevejo possibilidades de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Ataque que venha a ser desferido contra Goa deve pretender, pela sua extrema violência, reduzir ao mínimo a duração da luta. Convém politicamente que esta se mantenha ao menos 8 dias, período necessário para o governo mobilizar, em último recurso, instâncias internacionais. Estas palavras não podiam, pela sua gravidade, ser dirigidas senão ao militar cônscio dos mais altos deveres e inteiramente disposto a cumpri-los. Deus não há de permitir que este militar seja o último governador do Estado da Índia. A minha resposta foi dada com o coração a sangrar. Ao pedido que ele fazia de aguentar-nos 8 dias, que não pensasse nisso porque não tínhamos elementos. É bom não esquecer, minha senhora, que eu tinha a mesma missão com 3.000 homens que tiveram as primeiras tropas lá que excediam os 10.000, em primeiro lugar. Em segundo lugar, havia elementos então de um corte absoluto. Não tinha aviação, não tinha praticamente navios, porque aquele era único. As 3 lanchas, né, é ridículo falar nelas, de maneira que não tínhamos aviação, como disse, e por consequência não tínhamos artilharia antiaérea, e por consequência a noção que eu tinha do limite da nossa assistência era clara. Se eles quisessem rebentar, desculpa o termo, connosco, de um dia para o outro, falariam. É evidente que 3.000 homens armados pouco mais de espingardas não podiam fazer muito contra uma divisão com blindados, com aviação, com artilharia pesada, etc. Só que não está dentro dos assuntos militares é que pode imaginar que se poderia haver qualquer espécie de reação. Era um suicídio. Ao pedido que ele fazia de aguentar-nos 8 dias, que não pensasse nisso porque não tínhamos elementos. O governador era inteiramente tranquilizante a respeito da situação, o que permite assim ser mais eloquente nas instruções. Eu imagino que nunca passou pela cabeça do Dr. Salazar que se a Índia em força quisesse invadir Goa, que a gente conseguia resistir em Goa. Salazar confiava na mobilização internacional e numa diligência do governo junto de Pequim, explorando um conflito fronteiriço então existente entre a China e a Índia. Eu sugeri que se mandasse perguntar ao governo chinês, por intermédio do governo de Macau, se a China estaria disposta a apoiar Portugal na resistência à União Indiana, mobilização da comunidade internacional, etc., pondo nós à disposição da China portos e aeroportos de Goa, que eram os melhores da costa de Malabar, não havia nada equivalente. E houve uma resposta de Zhou Enlai, que a proposta lhe interessava, que havia tempo para pensar, porque ele não julgava que o Nehru se atrevesse a manchar a sua imagem pacifista. O que convenceu o Dr. Salazar de que tinha razão em tomar atitudes de firmeza, porque o Nehru não se atreveria. Salazar dissera: não prevejo possibilidades de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Que reação é que se pode ter a um telegrama desse género? E então com a falta de munições que havia, porque esse telegrama queria dizer que eu, por exemplo, não poderia ficar ferido, porque sendo ferido era capturado, não é? Quer dizer, que se eu apanhasse um tiro numa perna, imediatamente tinha que dar um tiro na cabeça ou pedir
ao meu agressor que me desse um tiro na cabeça, coisa que ele com certeza não faria. De maneira que esse telegrama, efetivamente, pode ser uma peça literária de valor histórico, mas é perfeitamente, já nessa altura, era apenas um desvario. Nós soubemos isto já depois da invasão, e se o momento não fosse trágico, com certeza estaríamos todos às gargalhadas, porque era um disparate só da cabeça desse senhor é que podia ser uma coisa daquelas. Ilusões das últimas semanas sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento dos senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento na sua leitura a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias. A negociação, a entrega. A independência, a perda do pequeno Estado com a integração subsequente. A constituição de uma federação com o Estado independente de Goa faria regressar a questão ao princípio, por ser considerada esta fórmula como a continuação do nosso colonialismo na Índia. Em qualquer destes casos, perda irreparável e sem esperança. E nós devemos continuar a esperar. A invasão de Goa constituiu um trauma para a geração militar portuguesa que vai enfrentar a guerra em África. A tropa como fusível para uma intransigência política que Salazar manterá no futuro. O caso de Goa encerra um ano crucial para Portugal e inicia o ciclo final do Estado Novo. Dias tristes, dias de luto e de tragédia. Um grupo da oposição tenta um golpe de Estado em Beja. Logo no primeiro dia do ano, o subsecretário de Estado do Exército, o tenente-coronel Jaime Felipe da Fonseca, foi morto por mão criminosa quando se deslocou a Beja em missão de serviço para se inteirar dos distúrbios ali cometidos por um grupo de elementos subversivos. Além desta ação, a oposição desvia um avião depois de ter desviado um navio. E o regime é contestado pelos estudantes ameaçados pelo espectro de uma guerra que já está a refletir-se no dia-a-dia da metrópole.